Sabe aquele dia que você marca com os amigos de ir para um bar, chega lá, senta e começa a conversar, você passa de falar de política, depois você chega e começa a falar de filme, depois você começa a contar uma história de viagem, depois você começa a contar a história de relacionamento, e vai até onde você quiser e você acaba falando de qualquer coisa. Esse é o tipo de podcast que eu vou indicar hoje. São os podcasts sobre variedades. Eu sou o Clemerson Ruivo e hoje no 365 Podcasts eu vou falar dos podcasts que muito comumente são chamados de podcast de mesa de bar. Os podcasts acabam sendo chamados assim porque eles são exatamente essa réplica dessa ideia de você sentar num bar, conversar com seus amigos sobre o que der na telha. E esse tipo de podcast, essa ideia de sentar e conversar sobre qualquer assunto, é um tipo de podcast que recebe algumas críticas de vez em quando, falam que o modelo já tá meio batido. Eu acho que isso não tem nada a ver. Principalmente porque eu acho que esses podcasts do estilo mesa de bar, que falam sobre o que eles acham melhor, eles se destacam não pelo formato deles, mas sim pelas pessoas, por quem está fazendo o podcast e como que eles abordam cada assunto que eles se propõem a falar. E no 100º dia dos 365 podcasts eu vou aproveitar aí um número especial e vou indicar um podcast que é especial para mim. No meu primeiro vídeo dessa maratona eu indiquei meus 8 podcasts favoritos. Eu indiquei 8 porque era para fechar a semana. Mas com certeza, se eu pudesse indicar mais um podcast, eu teria indicado aqui o Will Who Cast. O Will Who Cast, ele é exatamente isso. 3 amigos que sentam e batem um papo sobre qualquer assunto mesmo. Desde filmes até representatividade, coisas da vida, tanto faz. O que eles acharem melhor, eles estão batendo um papo lá. Mas o que destaca o Will Who Cast é exatamente a forma como você consegue se conectar com as pessoas. O William, a Aline e o Clayton, que são a bancada oficial ali, os principais do podcast, eles são pessoas que você consegue ver os seus amigos pessoais, as pessoas que estão no teu convívio, exemplificada ali neles, a forma como eles vivem, a forma como eles têm as suas discussões, as suas opiniões, as personalidades de cada um deles, são coisas que você consegue aí vincular com pessoas do teu dia a dia. E isso torna o podcast muito, mas muito divertido mesmo. E lá do Will Who Cast eu vou deixar indicado aqui o episódio 54 para vocês, o último episódio que eles lançaram, que é o episódio aquele cheio de porquês. É um episódio onde eles falam aí sobre os porquês da vida, mas o legal desse episódio é que ele é uma síntese aí do que o Will Who Cast é. Como que eles fazem, a confusão, a bagunça que é o podcast, mas mesmo assim torna tudo uma diversão. Vai ouvir esse episódio aí que é muito bom exemplo do porquê que você tem que voltar e continuar ouvindo o Will Who Cast. Dando continuidade, no dia 101 eu ouvi o Missangas Podcast e no dia 104 eu ouvi o Pudimcast. Eu dei esse pulinho aqui e juntei o 101 com o 104 porque eu quero destacar aqui o fato de que esses dois podcasts, apesar desse modelo sobre variedades e mesa de bar e etc e tal ser tão comum e as pessoas criticarem tanto, ainda assim eu acho que esse modelo de podcast tem pouca representatividade feminina à frente do podcast. E esses dois podcasts são exatamente isso. O Missangas conta com a Jujuba de host, ela divide aí esse cargo com o Marcelo Guaxinim, mas ela está lá em todos os episódios e ela é a host do programa também. Já o Pudimcast, ele é liderado pela Cíntia, quem comanda toda a bagunça lá do Pudimcast é ela. O Missangas, ele tem um viés aí bem humanas, até o slogan deles aí é porque errar é humanas. Então eles gostam de falar, são uns papos bem leves aí sobre qualquer assunto, mas sempre com esse viés aí um pouco mais humanizado aí, que torna até as coisas um pouco mais engraçadas. Já o Pudimcast, ele é um pouco daquela zona generalizada, mas não deixa de ser divertido não. A forma como a Cíntia conduz a conversa e as opiniões dela também tornam tudo muito diferenciado. E de episódios aqui eu vou deixar indicado, lá do Missangas Podcast, eu vou deixar indicado o episódio 72, onde eles falam sobre filmes que a Jujuba não viu, filmes de terror que a Jujuba não viu. Eles falam sobre filmes de terror como um todo, comentam alguns filmes que a Jujuba não viu aí, mas eles fazem um papo bem legal sobre esse assunto. E ainda falando um pouquinho aí sobre terror, lá do Pudimcast eu vou indicar o episódio 14, Medos e Fobias. E aproveita que esse vídeo já deu boas indicações e deixa teu joinha, aproveita para se inscrever no canal e marcar a sinetinha aí para quando tiver um novo 365 podcasts no ar. E continuando as indicações, eu retorno lá pro dia 102 que eu dei aquele pulo e junto com o dia 105 e eu ouvi o Pode Tudo no Cast e o Galera do Hall. Esses dois podcasts são dois grandes exemplos de como você consegue ir de assuntos completamente diferentes de um episódio pro outro e ainda assim manter a qualidade da conversa e a diversão.
O Pode Tudo no Cast é liderado pelo Jeff Barbosa, ele é editor de podcast, mas ele não se limita a isso, ele toca diversos instrumentos, canta, ele é um cara bem diverso mesmo, e ele sempre consegue reunir uma galera muito divertida para fazer os episódios do Pode Tudo. E o Galera do HAL é um podcast comandado por matemáticos, e eles falam sobre qualquer coisa. E o que torna tudo tão divertido aí no Galera do HAL é o fato de que o Diogo Bob, o Rissuti e o Mogli, que são os apresentadores fixos do programa, eles simplesmente não têm nada a ver um com o outro e eles conseguem fazer uma bagunça tão divertida lá dentro do podcast que todos os convidados se sentem muito à vontade e toda troca de assunto, toda troca de ideias que acontece lá dentro é muito divertida. E de indicações de episódios aqui, lá do Pode Tudo no Cast, eu vou deixar indicado o episódio 63, Jogos da Nossa Infância. E esse episódio é muito legal porque o Jeff e seus convidados têm uma idade um pouco menor que a minha e eles acabam falando de jogos da infância deles, que eram os jogos que eu jogava na minha adolescência, então é legal ver aí como a opinião deles se formou com esses jogos aí que pra mim foram parte de uma outra época, episódio que traz bastante lembrança, bem legal de ouvir. E lá do Galera do HAL eu vou indicar 3 episódios, você procura lá, vou deixar o link aqui para um deles, mas você procura os outros 2, que são os Math Busters. Eles pegam ideias, conceitos da matemática e acabam tratando aí como se eles fossem os Mythbusters da matemática. Um episódiozinho bem divertido aí, porque traz bastante informação, conhecimento mesmo. E são episódios que são voltados aí pro currículo deles, mas mesmo assim não deixa de ser divertido. E pra fechar a semana, eu volto lá pro dia 103, onde eu ouvi o Papo Torto, e junto com o dia 106, onde eu ouvi o Decréptus. Esses 2 podcasts, eles são a síntese da ideia do senta uma galera de amigos, liga o microfone e sai falando. Apesar de todos os episódios terem alguma temática, alguma ideia central aí do episódio, as conversas geralmente fluem de um jeito que elas se perdem mesmo. Isso não é nem um pouco negativo e a fluidez dessas conversas torna todos os papos que acontecem por lá muito legais. O Papo Torto acaba sendo um podcast um pouco mais sem pauta, ele pega um assunto, um tema específico e acaba desenvolvendo uma conversa em volta desse assunto, mas sem nenhuma limitação mesmo, não precisa ficar lembrando de retornar para a pauta não. E o Papo Torto conta aí na sua bancada principal com o Gus Lanzetta, Júlio Pacheco e com o PC Siqueira, uma das maiores referências da internet aí fazendo um podcast. E o Decrépito ele já é um papo que tem um pouco mais de norte, mas ele se deixa levar, ele tem uma pauta, mas ele se deixa que a conversa vá para onde for que tem que ir, para onde ela quiser ir, mas eles acabam retornando para a pauta para manter aí o tema do episódio. O podcast ele é comandado lá pelo Daniel Bayer, o cara que até editou aí os podcasts do Não Salva, deu um pouco de ritmo para aquela bagunça, e conta também com o João Carvalho e Rafael Mordente aí como seus membros da bancada principal. A dinâmica desses 3 caras aí é o que faz o podcast ser tão bom, ser tão interessante, porque a conversa deles aí é uma conversa bem de amigos mesmo, eles se entendem direitinho ali, eles fazem com que a conversa fique bem fluida e gostosa de se ouvir. E de indicações de episódios aqui, lá do Papo Torto eu vou indicar o episódio 118, Vamos de Trem, onde o Gus Lanzetta conta uma viagem que ele fez aí para terras orientais para o Japão, e ele acaba comentando aí tudo que ele conheceu por lá, comenta algumas experiências, coisas que ele fez por lá, bem legal, um papo bem solto aí sobre esse tema. E do Decréptus eu vou indicar aí o episódio 189, Maravilhosas Geringonças Domésticas, que é como um episódio onde eles falam aí sobre aqueles produtos Polishop que eles gostariam de ter, que eles têm, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem de cada um deles, mas acaba que o papo vai para diversas vertentes aí. Eu vou fechando a semana por aqui e todos os podcasts que eu indiquei, o link está aqui na descrição do episódio e também, é claro, caso eu tenha esquecido o seu podcast, mesa de bar de variedades aí, favorito, deixa o link aqui nos comentários para que a galera possa curtir também.